Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e hoje eu tô aqui com uma amiga querida para falar de um testemunho lindo, de tudo que ela tem vivido com o Senhor. Eu tô aqui com a Sofia Loureiro Camelo e a gente vai falar sobre o poder do testemunho. Realmente o testemunho é algo que fala aos corações, é algo que arde, é algo que traz conversão e ela tem um testemunho lindo para nos contar aqui. Bem-vinda, Sossô! Obrigada. Chegou a hora, né, Chegou Sossô, a de hora. contar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, de tudo que você viveu. E eu creio que você vai edificar muitas vidas com esse seu Amém. testemunho. Mas eu quero contar Amém. para quem não te conhece quem é a Sossô. A Sossô é uma excelente dentista. Ah, Mas antes dela ser essa profissional excelente dentista, ela é esposa do Marquinhos. Ela é mãe de 4 bênçãos, da Valentina, do Henrique, da Helena e da Gabi, da Gabriela. Gabriela. 4 bênçãos. A Sossô conheceu Jesus através da avó. Quando que foi, Sossô? Ahn, 1992. Não, 89, ela começou a falar, mas a minha Bíblia, assim, tem essa data de 1992. Você tinha quantos anos nessa época? 11. 11 anos. Não, em 89 eu tinha 8. Ela fazia uns cultos na casa dela. Foi quando a comunidade nasceu, né? É. E eu participava, eu era a única criança, ficava lá colada nela. O que que você, qual que era a sua percepção disso? Você aprendia por exemplos, você entendia o que estava Não, acontecendo, não entendia não nada, entendia nada, só mas vivenciava eu, ali a eu via presença. muitas mulheres assim, bonitas, e eu gostava de ver ela organizando, preparando o culto. Então tinha aqueles copinhos da ceia, eu lembro que eram inúmeros, eu acho que era muita gente que ia lá, porque. E eu lembro dela organizando o pão, o vinho, né? Aham. E a sala florida. Então isso me chamava atenção. Ou Mas seja, eu o não exemplo entendia o que dela, falava. aquilo que ela estava fazendo, de alguma forma já estava falando ao seu Sim, coração, mesmo sem mesmo sem. Sim, entendimento. sim. E aí você foi adolescendo, você foi crescendo, e o que que o Senhor assim representava para você, já que você não teve muito entendimento nesse momento? É, o Senhor era o Senhor para mim. Eu sabia que ele era Senhor, mas eu não chamava ele de Senhor, porque eu ainda não me sentia serva dele, assim. Eu não me sentia. Eu não tinha uma intimidade com ele, sabe? Então eu buscava sempre a minha avó quando eu queria saber mais sobre ele. E ela me deu uma Bíblia, às vezes eu lia, mas eu não entendia muita coisa. Mas ela era a minha conselheira, assim, então ela era a minha referência de Deus. Sempre foi. Apesar de eu ter ido à missa com a minha avó materna, eu era a minha avó paterna que Que era era a sua a minha referência? referência. Sempre foi. E me conta uma coisa, quando que foi o ponto, assim, alto da sua conversão? Você fala: "Não, a partir desse momento eu comecei a entender quem era Jesus, o que que ele representaria para mim", qual foi o ponto alto? O mais alto de todos, teve vários, né? Mas eu tive uma experiência quando eu tinha uns 13 anos, que eu pedi um conselho para minha avó e ela me levou ao Neif. Aí eu falei: "Opa". E ali ele orou por mim, eu chorei muito, e foi minha primeira experiência, assim, de intimidade com o Senhor, que eu vi que ele me respondeu. E eu estava indo para minha festinha de 13, eu não lembro se era 12, 13, e eu lembro que eu passei rímel pela primeira vez. E aí eu estava preocupada em chorar e meu rímel sair, borrar, Aham. porque eu lembro que era assim, eu ia passar no Neif e depois eu ia para a festinha. Deixa eu só pontuar, gente, para quem não conhece, o Neif é o nosso Ah, pastor presbítero da comunidade cristã da Zona Sul, uma bênção nas nossas vidas, um homem de Deus, né, Sossô? é, E uma aí você ficou com referência. medo do Aí ele choro. orou e eu chorei muito. Porque aquilo tocou meu coração de uma forma que eu não esperava. E na hora que eu tava chorando, eu falava assim: Deus, eu não quero sair daqui borrada, eu tô indo pro meu aniversário. E eu abri os olhos assim, fui olhar no espelho, tava intacto. Aí eu falei, ai. E naquela época não tinha essas coisas, né, que tem hoje de não borrar. Mas enfim, foi minha primeira experiência. E a partir daí eu li a palavra, mas eu não tinha essa. Eu não tinha o Espírito Santo. Eu acredito que não, não sei. E a minha primeira o ápice, assim, da minha experiência com o Senhor foi com você, no encontro com Deus.
em Eu nem 2018. lembrava disso, Sossô, achei Não, tão não, em lindo. 2008 eu fiz um encontro com Deus, que foi assim, eu voltei sabendo quem era Deus. Eu falava assim: "Uau", eu voltava, abraçava as pessoas, falava assim: "Agora eu sei de quem que você estava falando", sabe? Aquela coisa assim, mas a experiência do poder de Deus foi em 2018, quando eu fui servindo no Encontro com Deus Azulzinha, né. Mas antes disso teve a questão do Marquinhos. Conta um pouquinho da Ah, questão do do Marquinhos. Marco? Você Sim. era você já era A gente apaixonada por sim. ele? O nosso relacionamento começou, eu tinha 19 anos, ele tinha 17, e Ele era da pá virada antes não, muito nessa época ele ainda era era da pá pá virada, virada. assim. E eu lembro que a Sil, que é minha outra referência, do Senhor, falou pra mim: "Você não pode casar com um homem fora da igreja, você tem que casar com um homem de Deus". Mas ela falava fora da igreja, o corpo. E eu entendia fora da igreja aquele lugar, né, comunidade. Então eu olhava, às vezes eu ia no culto com a minha avó, eu olhava e falava assim: "Vou ter que achar alguém aqui dentro". Aquilo me apavorava. Mas eu fiquei com isso na cabeça, e minha avó também sempre falava. Minha vovó sempre falava de relacionamento, antes do casamento, ela pontuava muito isso. Enfim, eh, um belo dia, depois que a gente já tinha se relacionado, assim, a gente namorou, terminou, aquela coisa de adolescente, aquela confusão. Uma prima minha, que é da comunidade, falou: "Eu encontrei o seu ex-namorado na comunidade". Aí eu falei: "Hã?". Porque eu já não frequentava mais, porque eu estava nessa fase adolescente, que eu não ia mais com a vovó, e também Uhum. não fazia parte dos jovens. E aí, quando ela falou, eu falei: "Eu vou lá". Então eu comecei a ir com ela. Só que eu não ia mais com a minha avó, mas eu ia com a minha prima, mas totalmente fora do grupo, né? Eu não tinha amizade, eu não tinha nada ali. E eu fui por causa dele. Eu queria ver ele lá, porque eu falei: é um milagre isso. Porque ele podia ter participado de qualquer lugar. E como que ele foi cair aqui, né? Justamente nessa. Então foi um momento que eu. E eu já tinha orado muito, Por ele? muito. Às vezes ele Pela dormindo assim, conversão eu punha a mão dele? nele e orava por ele, sem entendimento. Eu orava por ele pela conversão e eu achava que aquilo nunca ia acontecer. E foi um sofrimento, foi um momento, foram anos de sofrimento, porque eu sabia que ele era o amor da minha vida, mas que eu não podia casar com ele, porque eu percebia também que ele não era um homem, eh, com responsabilidades, um homem, né, que servisse para ser um marido, um pai de família. Eu não enxergava isso nele, eu enxergava um menino, assim, Mas que o Senhor fez, né, mas ele Sossô? fez, né, muito mais, Glória a né, Deus. do que eu podia imaginar, ele fez. E aí vocês namoraram, Aí casaram. namoramos muito pouco. A gente depois, né, os 2 já convertidos, a gente casou em 6 meses. E aí ele pediu meu pai pra namorar comigo, foi muito aí a gente fez tudo certinho, né. É. E aí tive a Valentina, o Henrique e estava ótimo, né. Você tinha o sonho de ser mãe? Não, Não? não. Seu Essa sonho era pergunta é estranha. é, mas é sincera. Hoje em dia a gente Não, não ouve tinha, muito. Não tinha. não Você tinha. tinha o sonho de quê? De da sua vida profissional, de Não, casar? não, eu entrei, assim, na minha vida pensando como que eu seria como mulher. Aham. E a gente pensava qual seria o nosso ministério, o que que a gente ia fazer na igreja, e fui caminhando na minha profissão, que sempre fui apaixonada, assim. E aí um dia aí minha cunhada ficou grávida, a irmã do Marcos. E eu lembro quando me contaram que no meu coração veio assim, eh e aquilo me assustou, sabe? Porque foi muito perto de mim, foi a primeira sobrinha dos 2 lados, foi ela. E eu lembro que eu estava no meu consultório, e eu fui para o chão do banheiro, abaixei e falei assim: "Senhor, eu acho que eu tô com inveja, e se eu tivesse, eu tiro isso de mim". Eu lembro que eu ajoelhei no chão do banheiro, assim, porque aquilo despertou em mim algum sentimento que não era bom, mas ao mesmo tempo eu vi que eu queria aquilo, sabe? Aham. Aquela Que inveja que a gente fala lindo boa, isso, né, né, a gente mas detectar foi algo rápido. e ser honesto, porque É, é difícil a gente falar: "Não, eu acho que eu tive inveja de é. alguém ou de algo". Não que eu queria, alguma coisa ruim pra ela, mas eu queria aquilo pra mim, e isso é Aham. inveja, né. É. E daí eu ajoelhei, eu lembro, eu estava de jaleco, assim, toda paramentada, eu ajoelhei e falei: "Senhor, tira isso de mim". E aí eu comecei a orar pela minha sobrinha, que estava na barriga dela, né. E aí eu engravidei. E e aí eu perdi, tive um aborto espontâneo, que Antes da antes da Valentina? Valentina.
E aí eu lembro que depois desse aborto espontâneo, eu e o Marcos sofremos muito, mas eu acho que a gente sofreu mais do que o normal, assim. E aí ele me mandou uma flor falando assim, amor, eu não tô te cobrando nada. Ele que me despertou isso, esse desejo de ser mãe, com a gravidez dela, mas ele tirou aquele peso de mim, sabe? Porque eu tava muito, me cobrando muito e com medo, né? A gente fica com medo dessa. O que que vai ser, né, agora? Você perdeu o primeiro. E aí veio sua primeira bênção, a Aí veio Valentina. a Valentina e depois o Henrique. E eu muito satisfeita. eh, Sonhava, porque a Luísa, que é muito minha amiga, tinha tido gêmeos. E uma vez eu sonhei que eu tinha trigêmeos. Eu falei, gente, foi a única coisa de gêmeos que eu tive, foi um sonho. Mesmo assim, porque a Lu falava assim, gente, a bênção passa por mim e cai em vocês, que ela era nossa líder de GD. E eu falava, você tá louca, Lu? Mas enfim, eu fiquei com essa pergunta, era a minha pauta com o Senhor, era essa pergunta: eu vou ter mais filho? O Senhor quer que eu tenha mais filho? Para eu ter mais filho? Era sempre essa pergunta, até um dia que, lá, um dia num culto, eu tive uma experiência com o Senhor e que ele me mostrou a majestade dele. E nisso eu caí em prantos, assim, e falei: Senhor, eu não sou digna dessa resposta. É, o Senhor é, o Senhor é o meu Senhor, é o Deus da minha vida. É, eu não posso ficar te importunando com essa pergunta. Como se essa pergunta fosse pequena mediante quem o Senhor É, é, é da a eu nunca, grandiosidade eu do nunca Senhor. tinha sido revelada, não sei se eu posso falar assim, mas eu nunca tinha visto a majestade de Deus. Então, aquele momento é como se ele me mostrou essa face dele, quão majestoso ele era. E aí aquela pergunta ficou muito pequena, sabe? Eu comecei a olhar para ele com outros olhos, assim. E depois disso eu não perguntei mais. Eu acalmei meu coração. E aí veio a Maria, que é a minha sobrinha, e a Maria me despertou a vontade de ser mãe de novo. E depois veio a Ana, minha outra sobrinha, e eu tive uma experiência linda no parto dela, da graça mesmo, do milagre da vida, da presença do Senhor na sala de parto, que foi uma coisa que a experiência a gente não sabe descrever, né? Mas foi muito É. forte. Eu vi ela nascendo e eu falei, é muito grande isso, é muito grandioso. Eu lembro que eu cheguei em É casa, um é milagre, um né? O milagre, é uma coisa gerar, muito, o nascimento é um milagre é, muito é grande. muito grande. E isso tinha tudo a ver com a majestade do Senhor e com a graça, né? E depois eu ainda pensando nisso, eu descobri que Ana significa graça, e eu falava, é tudo graça, gente. A mulher gera e o parto e tudo, e a vida, e eu comecei a ficar assim, muito. Me destampou outra Outra área do meu realidade. coração, assim, sabe? E você descobriu logo depois que você estava E, grávida e, das e, e, gêmeas? Ah, não, você na já teve o verdade, Henrique, agora você ia engravidar das isso gêmeas. foi 5 de fevereiro, a Ana nasceu 5 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro, eu descobri que eu estava grávida. Ou seja, logo depois do parto, eu engravidei. E, e eu lembro que eu fiquei muito feliz, contando para os meus pais, para os meus sogros. E eu falei, essa era a resposta, Senhor. Eu tô grávida, né? Enfim. E aí, algumas semanas depois eu fiz o ultrassom e o médico já nos conhecia e ele falou assim, Marcos, que já conhecia o Marcos, ele fez da Valentina, do Henrique, ele falou assim, Marcos, você acertou na mira 2 vezes. Ele fez uma brincadeirinha assim e o Marcos olhou para a tela do ultrassom e a gente viu que eram gêmeos. E minha cunhada, essa que eu orei, né, ela estava grávida de gêmeos e tinha descoberto há 15 dias. Natural também. Então, foi assim, Ô, a Sossô, minha me avó, conta uma coisa. Uma coisa é você engravidar do terceiro. Outra é, de é, repente, você tá grávida do terceiro e do e do quarto. quarto. Como que foi nesse momento o coração de vocês? Não, o Marcos me acalmou. Na hora eu fiquei apavorada. Eu falava assim com ele, eu sou uma pessoa. Porque eu achava que eu ia sumir, né? Eu falei, gente, se eu já me desdobro com 2, agora dobrou, né? E ele olhou pra mim e falou assim, amor, calma. Mas ele foi tão firme comigo que esse medo durou 5 minutos. E eu já saí de lá numa alegria, mas
O médico falou: "Não fala pra ninguém, Sofia, porque tá muito no começo". Aí eu: "Ah, tá". E tem essa coisa, né, de não falar pra É. ninguém. E no dia tinha uma igreja casa lá em casa e os nossos, irmãos já estavam lá. Eu cheguei atrasada, porque eu estava nesse ultrassom, e eu lembro que eu desci as escadas e já fui direto para o chão. Assim, eu já desci e já me coloquei de joelhos. E na hora que eu fui orar, em relação a essa gravidez, eu falei: "Senhor, se for para eu ter 2 filhos", e ele falou para mim: "Já é". Aí eu falei: "Senhor, mas são 2, mas um não", ele falou: "Já é". Ele falou 2 vezes: "Já é, já é". E aquilo me acalmou durante 8 meses, assim, pra Porque frente. você Eu tinha lembrava medo de dessa perder um dos bebês? Qual ou que a era a sua gravidez sensação? toda, né. Ah, Eu acho, sim. assim, que aquele momento que ele falou comigo que já é, eu entendi, assim, não vai ser, não foi, já é, já é. Você criou na E eu promessa. e eu criei naquilo, na hora, assim, e aí eu me acalmei. E eu lembro que eu passei essa gestação mais tranquila do que as outras 2, em termos de tudo, se eu for pensar, de saúde, de peso. Teve uma que eu tomei remédio para tireoide, aquelas coisas. Teve a outra que eu engordei mais, essa, sabe, quando passa, assim, foi muito tranquilo. Eu trabalhei até o último dia de gestação, gemelar, você imagina? Enfim, mas todo o tempo da gestação o Senhor me dava sinais da presença dele, do cuidado dele, e eu falava, teve uma vez que eu fui fazer um exame num laboratório e o Senhor falou, na hora, eu passei na porta e eu falei: Senhor, eu tô com medo de entrar, eu tô com medo de fazer esse exame. Ele falou: pode entrar, seu exame tá perfeito. E Amém. eu falava assim, e aí estava perfeito, sabe? Ô, Sossô, me conta uma coisa. A gente percebe claramente que você é uma mulher que tem intimidade com o Senhor, porque ouvir a voz do Senhor é algo que muitas pessoas desejam, mas não consegue, porque o Senhor quer relacionamento. Como que é essa questão do seu relacionamento com o Senhor? Você consegue ser uma mulher, mesmo sendo mãe de 4 filhos, disciplinada para buscar o Senhor todos os dias? Sempre foi assim? Não, acho que não. Eh, Principalmente nesses altos e baixos, assim, de, recém-nascido sabe? Eh, mas não, isso é uma questão na minha vida. Eu queria ter um tempo certo, eu queria ser mais religiosa, se é que eu posso dizer isso, para buscar o Senhor, sabe? Eu Mais queria disciplinada para disciplinada, buscar eu o falo Senhor? religiosa é aquela coisa certinha, assim, É. eu queria, mas não é assim. Ele fala comigo muito em sonho, eh no carro, quando eu tô sozinha, assim, que eu abro meu coração para ele. Eu falo que o meu carro já escutou cada coisa. Eh, Enfim, de manhã, de madrugada, às vezes eu acordo mais cedo para eu ficar um tempo, assim, lendo a palavra e sozinha, porque é difícil, é difícil. E o parto das gêmeas foi tranquilo? Ou você como que foi o parto das gêmeas? Ó, o parto é um momento difícil, né, de tudo isso. Mas antes eu lembrei de uma coisa que quando eu quis engravidar, eu falei com o Senhor: "Eu quero, então tá, Senhor, eu quero engravidar, mas eu não quero me sacrificar. Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir dor, eu quero que o filho venha perfeito", e eu botei um monte de coisa, assim, pra ele. Falei aquilo que eu queria e larguei. E um dia, orando, ele falou assim comigo: "Sofia, não existe gerar uma vida sem sacrifício". Isso me assustou. E eu fiquei assustada. Eu falei, eu já estava decidida, eu já estava naquele caminho de ter outro filho, e ele me falou isso. E eu falei, mas não existe mesmo, né? Não existe. Mas Tudo aquilo me deixou tensa, sabe? Mas enfim, caminhei, porque eu sabia que eu estava com ele, e chegou o dia do parto, e o meu parto foi. Eu só preocupava com elas. Essa questão do meu medo de ter mais filhos tinha a ver com o filho. Eu não pensava em mim, tinha a ver com os outros filhos, então eu estava sempre focada nos bebês. E quando elas nasceram, foi muito rápido o parto, elas nasceram com 45 segundos de diferença, então foi muito rápido, e rápido elas respiraram, elas deram sinais de vida rápido, eu vi elas, eu peguei elas no colo, então foi maravilhoso. Então naquela hora eu falava assim: glória a Deus, Marcos, glória a Deus. Eu estava extasiada, porque foi perfeito, eu vi as duas,
saudáveis, era aquilo que eu queria e aquilo eu consegui. Só que pouco tempo depois eu não estava bem mais. Você teve depressão Não, pós-parto ou eu não? tive, logo após o parto, eu tive uma hemorragia. Ah, E a minha hemorragia foi difícil ser detectada porque ela não foi via vaginal. Normalmente o útero sangra e a gente fica com uma compressa, né? Então a própria enfermeira consegue identificar essa hemorragia. Ó, tá sangrando, volta. E o meu não foi assim, porque o sangue ficou preso na cavidade abdominal, não foi via uterina. O uhum. sangramento não era no útero, era numa artéria do abdômen, assim, enfim. E então o diagnóstico da hemorragia foi muito difícil. Só que tinha na época do meu parto, era a época do encontro com Deus e o Marcos estava Eu indo acho que eu servir. lembro disso. Como ele estava indo servir, eles estavam em jejum e oração há semanas. E o Marcos foi lá, acho que ele ia dar uma palavra, não sei, e ele voltou para casa no dia que a minha bolsa rompeu. E eu vejo assim, gente, cuidado, Senhor, porque era uma igreja em jejum, uma parte boa da igreja em jejum e oração, e o meu marido estava. Ele fala assim: amor, eu estava em jejum, era pela sua vida, eu nem sabia. E Amém. ele tinha uma palavra no coração que ele até falou no momento de oração. Ele falou assim: gente, eu tô com uma palavra, eu não sei o que que é essa palavra, eu vou falar para vocês. E a palavra era assim: pode anunciar, porque eu vou fazer. E aí ele falou: gente, eu não sei o que é essa palavra, mas ele soltou a palavra que estava no coração dele há semanas antes do meu parto. E no parto, meu pai é médico, ele viu que eu estava demorando, enfim, teve alguns detalhes, aí ele viu, ele subiu naquela sala de pós-operatório e falou: a minha filha está em choque. E eu estava, quando você perde muito sangue, né, você entra em choque. Então, quando eu começava a desmaiar, vinha um anestesista e me dava adrenalina, porque não tinha diagnóstico, media glicose, enfim, ficou muito confuso, assim. Até que o médico veio com ultrassom e eu fui para a segunda cirurgia. E aí meu pai subiu com as bebês para o quarto, porque elas estavam perfeitas, né? Não precisaram de UTI, nada. E eu fui para outro bloco para ser operada. E nesse momento o Marcos ficou sozinho, porque cada um foi para um lado e na sala de pós-operatório que estava cheia de mulheres, ele se viu sozinho, não tinha nenhuma mulher mais e nenhuma enfermeira, nada. E ali ele falou com o Senhor, ele falou: Senhor, eu falei para todo mundo que o Senhor era bom. E ele questionou, porque ele estava com medo de ficar sem A a esposa. esposa e a mãe dos 4 filhos, né? Enfim, e o Senhor falou para ele que lembrou dessa palavra. E tinha uma outra palavra sobre a vida do meu pai. Quando eu estava com uns 3 meses de gravidez, uma pessoa orou por mim e falou assim: Sofia, o seu pai vai converter no nascimento delas. E, e ele vai converter através do amor. E eu falava: gente, a pessoa nem conhecia meu pai. Como que ela sabe que meu pai não crê ainda? Enfim. E aí, quando o meu pai voltou dessa sala, né, do quarto que ele deixou as bebês, ele voltou, ele sentou com o Marcos. E aí tava só os dois. E meu pai lembrou dessa palavra e da outra, e aí ele anunciou para o meu pai. Ele falou assim: ela vai ficar bem. Deus me falou que ela vai ficar bem. Eu tô te contando isso antecipadamente, né? Ou seja, ele estava anunciando o que o Senhor ia fazer. E aí ele fala que meu pai falou assim: ele te falou? Ele te falou? Ele falou assim: falou. Enfim, aí eu passei por essa cirurgia e fui para o CTI, mas ainda tive outras complicações. E na madrugada, após essa segunda cirurgia, eles suspenderam minha dieta e começaram na iminência de que eu ia operar de novo, pela terceira vez. E nessa hora, eu falei: Marcos, pega o telefone e aciona a igreja. E isso era madrugada de sábado para domingo. Só que eu não sabia, a igreja já estava acionada. Eu tinha uma irmã que estava de joelhos pela minha vida desde a Amém. noite. Ela passou a noite em claro de joelhos. E ela falou que só levantou os joelhos quando ela viu que a minha vida estava
segura, não sei, É. enfim, Mas o poder da da intercessão da intercessão igreja, da desse igreja. clamor, é lindo demais, né, Sossô. E No também isso me como a gente se impressiona. sente, segura de saber que Sim, tem uma igreja inteira clamando e orando sim. por E nós. eu o que o Senhor falou no meu coração era o seguinte, é o poder da unidade, porque todos estavam orando pela mesma causa, todos estavam orando pela vida de uma família, né, eh, pra que a família continuasse completa. E quais eram os seus sentimentos nesse momento? Você tinha medo, você falou que tinha muito medo antes por causa das Das crianças e não crianças. por você, Não, pela sua não, por vida. mim eu estava super tranquila. E eu lembro que como Deus é cuidadoso, né, eu estava no CTI, que são andares diferentes, e o pediatra foi até o meu bloco e falou assim: "Sofia, eu vim aqui pessoalmente te falar que as suas filhas estão perfeitas". Na hora que ele me falou isso, eu vi o cuidado de Deus de novo com a minha vida, porque ele sabia que era aquilo que me preocupava. E a partir daquele momento eu desfoquei delas e comecei a focar na minha vida. Falava, agora eu preciso sair daqui. E também você tinha um apoio ali externo que estavam cuidando dos seus Sim, 2 sim, outros a minha filhos. sogra. Ah, tava complexo Com isso, né? hã, Minha mãe ficou com uma, minha sogra com outra, e tinha outras pessoas cuidando dos cuidando dos meus outros filhos, né? Dos 2. outros dois. E é uma família grande, né? Então a gente precisa desse apoio. Até hoje a gente precisa de. Amém. Ô Sossô, e graças a Deus, né, o Senhor fez a obra na sua vida, te abençoou, a igreja orou e você foi, restaurada. Sim, Mas eu sei que com o passar dos anos você viveu algumas outras situações, que nós vamos falar um pouquinho, que foi em relação à saúde da sua filha. sim, Né. E também a igreja orou muito sim, pela sua filha e hoje, graças a Deus, ela tá tá ótima. ótima, mas Graças foi um a Deus. momento Foi muito muito tenso, turbulento e tenso. muito. O que que aconteceu? Foi Helena? Foi Helena. Foi Helena. Helena teve uma convulsão, assim, ela tinha 2 anos, ela teve uma convulsão e a gente não sabia a causa, e e foi outro momento, assim, pra você ter uma ideia, quando eu entrei com ela no pronto-socorro, que eu estava aos prantos, porque ela já estava há muito tempo tendo convulsão e o pronto-socorro não tinha o remédio, que é um remédio básico, assim. Eu não sei se eles não achavam, eu sei que eles abriam as gavetas, assim, julgavam e não achavam, e um conversava com o outro, sabe, que foi muito tenso. Do Marcos chegar para a enfermeira e falar: "Você quer que eu vou ali comprar?". Mas enfim, nesse momento eu larguei a Helena e saí andando, clamando no corredor do pronto-socorro, clamando. E aí, num dos daquelas cortininhas, tinha algumas mães e falaram assim: nós somos irmãs, entra aqui, nós vamos clamar com você. E aí a gente começou a clamar, e na hora também a Clécia me ligou, que é minha pastora, e a gente começou a orar juntas, ela orando em línguas, e a gente orando junto e clamando, enfim. E na hora que eu voltei, a Helena já estava estabilizada, né? Já estava respirando, já estava bem. Mas eu falo assim, gente, a vida é difícil, mas com o Senhor e com É os tudo irmãos possível, é é tudo é possível. mais confortável. Amém. O Sossô, teve uma parte do seu testemunho que eu estava escutando, que você me mandou o áudio, que eu achei muito interessante, foi como o Senhor te impeliu a orar por mulheres grávidas. Sim, Me conta na minha isso. gestação, o Senhor me mostrou as mulheres que Ele queria que eu orasse. E uma delas foi a Joana Patrus, que eu orei sem saber, fiquei sabendo até no testemunho dela. Eu falava assim, Senhor, eu acho que eu nunca nem liguei para essa pessoa. É uma coisa íntima, né? Orar pela gestação. E eu fazia, eu fui obediente a isso. E teve uma outra que era uma influenciadora, e ela estava grávida também de gêmeos, e o Senhor falou: você vai ler o Salmo para ela e com o nome dela, dos filhos dela, e eu fui lendo tudo e ela me respondeu. Então eu tive várias experiências assim, durante a minha gestação inteira eu orei por alguma mulher grávida. Pela minha cunhada que estava grávida junto comigo, eu eu orava e clamava e eu falava assim: Senhor, porque a gestação gemelar você vai fazer um exame, aí fala assim, o bebê A, aí fala
né, tudo. O bebê tá essa e essa condição. Então, quando falava tudo do A, ainda tinha o B, então ainda tinha uma certa ansiedade para saber se o outro bebê estava bem. E eu falava assim que no meu caso era o bebê A, B, C e D, porque a Aham. minha cunhada também estava grávida de gêmeos, e eu falava assim, Senhor, para mim não basta eu ter as minhas duas filhas com saúde, eu preciso dos filhos da Raquel com saúde. E aí eu ajoelhava no chão e falava, Senhor, eu tô com essa questão. Eu lembro que uma das bebês, um dos bebês da Raquel estava com alguma coisa de cordão umbilical, enfim, eu não lembro. E eu orava, eu clamava e aquilo sumiu, não foi um problema, era para ser um problema. E, sabe, aquelas coisas assim, que a gente vai vendo o cuidado do Senhor. Amém. Mas E me essa. conta uma coisa, como é ser mãe de 4? E ainda trabalhar, e ainda ser esposa, e ainda ser dona de casa, e ainda, e ainda, e Alguma ainda. coisa falta, né? Eu acho que eu sempre tento não me culpar. Então, às vezes, eu acho que eu não consigo servir bem a minha casa, às vezes eu acho que eu tô faltando na ajuda com a minha filha mais velha, porque as mais velhas sofrem, né? Porque elas acabam virando uma ajudante da mãe, né? E isso a gente faz sem querer, a gente passa a emancipar os filhos para ajudar com os mais novos, né? Mas eu acho que o Senhor vai falando no nosso coração e vai nos mostrando o caminho. Eu vejo quando a Valentina está mais carente da mãe, eu vou atrás dela, mas eu tenho dificuldades no meu, no meu caminhar com os Todas nós quatro. temos dificuldades, não tem receita, não é Não, não fácil, é, mas o Senhor vai nos enchendo de sabedoria e nos abençoando, sim. porque a E, gente não sabe como agir, só Ele é, mesmo para nos e eu ensinar. acho que é diário. Eu lembro uma oração que eu fiz, que eu acho que até assusta, mas eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a amar a Valentina. Eu não quero amar do meu jeito. Eu não quero vesti-la do meu jeito. Eu não quero Que lindo enfeitar isso. ela para mim. Eu quero amar ela como o Senhor ama ela. Porque eu não sei se vocês têm vocês como mãe têm essa percepção, mas às vezes a gente veste o filho ou enfeita o filho para outros, ou, ou, ou cria o filho para outras pessoas. É como se ela fosse uma vitrine, né? Como se ela fosse aparecer para o outro quem a Sofia é, sabe? E eu falava assim, Senhor, eu não quero que ela apareça para o outro alguma coisa de mim, alguma coisa da minha vaidade. Eu quero que o Senhor me ensine a amá-la verdadeiramente, como o Amém. Senhor ama. E eu fiquei E com essa como oração quem em ela é, pauta né? também. Como É, quem ela como é, quem porque é o ela é. Senhor que a fez. Sim, Isso é lindo, Sossô, isso é um isso é ensinamento, difícil, isso sabe? é um ensinamento, porque a gente tem essa tendência Tem. A gente quer e os filhos para mostrar, né? Ou às vezes para. Até hoje eu me pego, às ou vezes. como se fosse uma extensão de Sim, nós mesmas, o que não não é, é, é não é. alguém totalmente individual que o Senhor nos emprestou aqui nessa Sim, terra para a gente pra gente cuidar. colocar no caminho, né? Ô, Sossô, e mediante a isso tudo, né, a gente nomeou esse programa como Poder do Testemunho, mediante ao seu testemunho, eh, fala para quem está ali do outro lado, qual que é a importância de você colocar a boca no trombone e contar mesmo o que o Senhor tem feito na sua vida, e você tem o testemunho da sua avó, que foi um testemunho Sim, forte, de uma mulher forte no Senhor. sim. Se a pessoa está ali do outro lado, passando por uma dificuldade, não consegue abrir a boca, não consegue contar, ou acha que se abrir a boca e contar, ai meu Deus, eu vou contar isso, vai vir aquele tanto de inveja na minha vida e eu tenho que ficar aí calada. O que que você falaria para essa mulher que está nos escutando, escutando o seu testemunho de mãe, de esposa? Eu acho que o mais difícil para eu aprender nessa caminhada com o Senhor foi saber que Ele está conosco, independente da sua situação. Não é achar que tudo vai ser maravilhoso ou que vai ser fácil, mas que Ele está conosco e que Ele tem, eh, que Ele quer a intimidade ao ponto de nos instruir nos detalhes. Eu acho que essa caminhada com o Senhor, que é Pai, que é majestoso, que é poderoso, mas que é também um Deus de detalhes, que se importa conosco, que nos sustenta, que nos suporta de uma maneira tão graciosa. Eu acho que essa é a questão. E Então, testemunhar é a gente glorificar o nome dele. sim, e quando você testemunha, você mostra uma
uma parte do caráter do E dessa Senhor, majestade que você falou dessa anteriormente. majestade maravilhosa. Glória a Deus. Eu acho que é isso. Glória a Deus pela sua vida aqui. Antes que a Valê ali me fale uma lembrança para você, Obrigada, querida, de Cris. Muito agradecimento. obrigada. Eu quero agradecer a sua vida, agradecer a sua família linda e que o Obrigada. Senhor continue fazendo essa obra maravilhosa que Ele tem feito na sua Amém. casa e que você continue sendo essa mulher firme de intercessão, de oração e que Amém. o Senhor se revele cada dia mais, que Ele Amém. fale no profundo do seu coração, viu, Amém. querida? É Eu isso que quero a agradecer. gente quer. Amém. Eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, que ouviu esse testemunho. Espero que tenha te edificado. E compartilha, curte aí. Isso é importante para nós, para a gente saber que você está sendo realmente edificado. Obrigada, Saifresh, pelo patrocínio. Obrigada, filha, por estar ali do outro lado. Que o Senhor abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau.